Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. Evangelho de luz, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho és a minha salvação. Olá, amigos, estamos aqui novamente com você na nossa Geminas.tv, a TV online de Guaxupé, no nosso programa Jesus e Luz. Hoje, num dia especialíssimo, numa noite especialíssima, porque estamos aqui com o nosso irmão, confrade, companheiro, orador espírita, né? E que veio falar para nós sobre a motivação espírita. É um tema muito abrangente. Eu, sinceramente, acredito que você, querido internauta, vai apreciar toda a nossa conversa dessa noite. Nosso irmão, Paulo Henrique Bueno, ele mora no Carmo do Rio Claro, a querida Carmo do Rio Claro, e veio de lá para cá para trazer-nos a sua mensagem. Paulo, é com você, e aí vamos conversando. Vamos lá, boa noite. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. E realmente é um prazer muito grande para a gente falar da motivação em ser espírita, o que nos motiva a professar essa doutrina, a estudar o espiritismo. Olha, uma das coisas que realmente nos fascina é ver a religião sendo vivida, ou pelo menos a tentativa de vivenciá-la, sem escolher locais para um determinado ritual ou para qualquer coisa que venha a caracterizar um ato religioso. O Espiritismo, ele nos convida a vivenciar o Evangelho do Cristo em todos os momentos da nossa vida. Por isso é que, quando nós vamos convivendo no meio dos espíritas, no meio da luz do Evangelho, nós vamos aos poucos compreendendo a mensagem de Jesus e passamos a tentar colocar o Evangelho nas nossas vidas. Paulo, interessante e profundo essa temática que você começa a enfatizar. E durante então a nossa conversa, eu gostaria de me colocar lá do outro lado, do lado do internauta, e perguntar: Paulo, você mora no Carmo do Rio Claro, você tem a sua profissão, tem a sua família, e você está a 120 quilômetros daqui. O que, na verdade, te motiva a sair lá do Carmo para vir aqui, especialmente gravar um programa espírita? Veja, Valmor, parece até estranho dizer isso, mas a religião é prioridade na minha vida. A religião eu a coloco acima, acredite, da minha família, acima do meu trabalho, acima de qualquer coisa que eu tenha um contato mais direto ou indireto. Por quê? Vivenciando o Espiritismo sob a luz do Cristo, eu me torno um marido melhor, um pai mais presente, embora ausente em tantas jornadas que nós temos saído lá nas noites de palestras em cidades de Minas Gerais, de São Paulo, mas mesmo ausente, nós estamos ligados, e quando em casa, aquele desejo tão grande de acompanhar a vida do menino que cresce, estar presente na vida da esposa, sendo uma pessoa leal, sendo uma pessoa sincera. E hoje eu digo que vir do Carmo a Guaxupé, um convite dessa natureza,
eu aceito prontamente, em qualquer motivo, a exemplo de tantos outros que eu conheço, que vão de Guaxupé ao Carmo fazer palestras, outros que vêm de Passos para o Carmo, outros que vão de Campinas, na maior alegria. Por quê? Nós, os expositores espíritas, nós temos um desejo muito grande de falar do Cristo. Nós temos uma vontade muito grande de expor a maravilha que é vivenciar a causa de Jesus. Então, se nós temos a oportunidade de expor com essa motivação, com essa coragem, com essa fé, para nós é um motivo de alegria, de pensar que outros tantos já fizeram e muito mais antes de nós. Se eu venho do Carmo a Guaxupé, nós temos uma estrada belíssima, asfaltada. Vi num carro confortável que me trouxe até aqui, onde sou recebido por pessoas muito amistosas. Que bom! E lembrar de outros em outros tempos, com dificuldades imensas, que saíam caminhando a pé. Me recordo de Paulo de Tarso. Quem não se lembra do grande Paulo, o apóstolo dos gentios? Ele, muito aborrecido em Atenas, ele chorava por não ver em nenhum ateniense o sentido ou o sentimento de saber que o Cristo era para nós a luz. E ele chorando, chega de repente um dos seus discípulos, Timóteo, e ele diz: Paulo, a igreja em Corinto está prosperando e eles estão te esperando lá. E ele diz: então vamos. Ele diz, o menino diz a ele, Timóteo era muito pequeno, muito jovem, então vamos esperar que o dia amanheça. Ele diz: vamos agora, o Senhor tem pressa. Mas Paulo, você está muito cansado, o Senhor me dará forças, mas o barco só sai amanhã. Ele disse: mas nós vamos pelas estradas das caravanas, pelos trilhos das cabras, e vamos falando do Evangelho a todos que no caminho encontrarmos. Então, isso é que, olhando o exemplo do Paulo, eu digo: meu Deus, o que eu estou fazendo? Porque eu venho aqui porque as condições são favoráveis. Será que eu teria a mesma força? Então, isso eu vejo à disposição daquele homem e falo: ai, se eu pudesse fazer pelo menos 1/1000 do que ele fez. Aí então eu diria: alguma coisa eu estou fazendo. Que bom que você tem esse coração aberto, essa sinceridade. O querido internauta certamente está notando isso nas suas palavras, nos seus gestos, na sua honestidade. E diria para você uma coisa que você disse que me tocou. Quando você disse que a religião é para você em primeiro lugar. Isso me veio na mente no mesmo momento uma citação do Evangelho que propõe: procurai primeiro as coisas do alto, que as demais vos serão dadas por acréscimo. Feliz do Paulo, que não é o apóstolo dos gentios, que é o apóstolo dos mineiros, dos brasileiros, porque anda por esse Brasil levando a sua mensagem espírita cristã do Evangelho de Jesus. Dizer a nós outros aqui, dessas cercanias de Guaxupé, que religião é fundamental na sua vida e que ela esteja em primeiro plano na sequência do Evangelho de Jesus, não é? Isso é maravilhoso, Paulo. Amor, acontece muito, é uma questão cultural a gente dizer, quando a pessoa vai envelhecendo, diz assim: está na hora dele pegar no terço, está na hora dele rezar. Ou vai chegando o domingo, é hora de fazer qualquer tipo de ato oficioso para Deus. Quando nós pensamos que o importante da vida, nós não temos uma determinada idade para começar a rezar. Por que que nós nos recordamos das orações apenas e tão somente quando nós estamos com um problema, quando nós sofremos um acidente, quando alguém da família está adoentado? Por quê? Será que não nos custa lembrar que existe um mundo imenso de Deus e espíritos outros que estão à nossa volta?
Quando nós levantamos um pouquinho a cabeça e pensamos nisso, nós vemos que o nosso horizonte se expande. E mesmo estando em qualquer lugar que seja, nós não estamos sozinhos. Uma coisa que eu gosto muito de contar para as pessoas, e acho, sim, relevante, um dia que eu estava trabalhando num lugar muito inóspito, numa condição de clima muito desfavorável, muito calor, eu pensei que não iria conseguir ter concluído o trabalho. Mas eu consegui. E eu fiquei tão feliz que a primeira ideia que me veio foi pegar o telefone, ligar para minha esposa e dizer para ela que estava tudo bem, conversar com ela, conversar com alguém. O telefone não tinha acesso a nenhuma rede. E eu pensei, e agora? Mas eu falo tanto sobre oração, por que eu não faço aqui neste momento uma oração? E foi nesse instante, num calor de um sol das 2h, em pleno verão brasileiro, eu comecei lentamente e suavemente balbuciar o Pai Nosso. E foi nesse instante, eu que não tenho uma mediunidade ostensiva, vi na minha frente se enfileirar, não sei se 8 ou 9 pessoas, que em silêncio ouviam a minha prece. E entre aquelas pessoas, um deles chorava. E eu disse, meu Deus, por que será que ele chora? E eu, como disse Divaldo Franco, que não deixo ninguém chorar sozinho, comecei a chorar também. Aí eu imaginei quantas pessoas no mundo espiritual estão buscando, na força do encarnado, nessa energia que nós temos, uma luz, um porto, uma mão. Então, naquele instante da oração, 9 pessoas que eu não sei quem são, vieram para estar comigo. E eu disse, ai meu Deus, por que eu não vivo em oração tal qual vivia Jesus? Porque a palavra orar, ainda que vinha da boca, não é alguma coisa que se faça, é um estado de espírito. Jesus vivia 24 horas quando encarnado em oração, e hoje muito mais. Por que será que nós temos momentos infinitamente pequenos desse estado de oração, de elevação espiritual? Se nós voltamos para dentro, onde está o reino dos céus? Dentro de vós. Se olhamos para nós, buscando esta justiça que precede o amor no caminho do tempo, nós sempre estaremos cercados por bons espíritos que caminham conosco e desejam muito que nós não tropecemos nos obstáculos que nós mesmos construímos nesse nosso trajeto. Que lindo, querido internauta, mais uma expressão clara do Evangelho dita pelo nosso confrade irmão Paulo. Porque quando ele diz que no início da prece apareceu junto dele algumas pessoas para ouvir a prece. No Evangelho diz assim: onde acreditais o nada, lá estão os obreiros do Senhor. E Pedro vai mais longe, dizendo que nós somos sondados, não sei se esse é o termo que está lá escrito, mas por uma multidão de testemunhas. Basta que cada um de nós tenhamos a sensibilidade necessária, que ao nos dirigirmos a Deus em prece, possamos verdadeiramente visualizar todos aqueles espíritos desencarnados que estão à nossa volta. Porque em todo momento de nossa vida, em que pararmos para elevar o nosso pensamento ao Criador, certamente nós temos ao nosso lado e conosco tanto aqueles espíritos que vão nos ajudar a levar o nosso pensamento na prece a Deus, como também aqueles espíritos que estão conosco para servir-se da oração que está sendo levada a Deus. Precisa realmente que tenhamos sensibilidade para perceber essas nuances
que nos apresenta os espíritos benfazejos que estão à nossa volta. Paulo, hoje você está maravilhoso como sempre. Bondade. Eu fico pensando, quando nós colocamos essa prioridade na vida e vamos agregando pessoas à nossa volta, porque sempre nós todos temos muitos amigos, como é bom tratar de assuntos tão edificantes. E uma coisa que eu falo dos frutos que colhemos, todos sabemos que colhemos o que plantamos. Esses dias há algum tempo me deixou muito comovido também um fato que me aconteceu quando eu, em casa, cuidando de alguma coisa que me chamava atenção, o meu menino, então na época com 10 anos, foi passando para ir para a escola com um sorriso, e eu chamei para trás e disse, eu estava me esquecendo. Quando eu chamei, ele vira e disse, já sei, pai, não se esqueça de Jesus. Eu sempre falei isso para ele desde pequeno, nunca se esqueça de Jesus. Não para ficar aplaudindo a grandiosidade do mestre, mas do seu exemplo, nunca se esqueça. E naquele momento eu havia me esquecido porque eu lhe daria um recado para levar para alguém, e quando eu chamo ele disse, eu já sei, não se esqueça de Jesus. Que lindo. Aí eu pensei, quantas vezes eu já disse isso a ele, e fiquei muito feliz de comprovar o nosso exemplo numa criança que cresce. Muito bom. Não saia daí. Nós voltamos já já, depois dos nossos patrocinadores. Evangelho, És a minha salvação. Você que vai construir ou reformar, não deixe de conferir as vantagens que só a loja Ceará Materiais para Construção te oferece. Telhas, portas, tijolos, cimento, cal, areia, pisos de vários modelos e vários outros acessórios. A loja do Ceará fica na rua Borba Gato 556, no Recreio das Bandeirantes. E o telefone é 3551-6589. Loja do Ceará, materiais para construção. Ninguém gosta de fila. Imagine uma fila de 7.000 pessoas, ou 12.000, ou até 27.951 pessoas. No Brasil, as filas de espera para receber órgãos são imensas. Fizemos as pessoas sentirem na pele o que significa estar em uma fila gigante esperando um órgão. Para isso, substituímos as senhas em diversos locais de espera pelo número real da fila para receber um órgão. 7951. Muito grande pra isso aí, hein? nossa, número grande. Poxa, moço, que isso? Rim, fígado, córnea, pâncreas e muitos outros. Essa seria a sua posição se você estivesse na fila para receber um órgão. 19.393? Esperar, porque aqui pra ser. Vai demorar um pouco para eu ser atendida. Se fosse 27 mil, eu ia esperar. Bacana, legal isso aí, a doação de órgãos. Atitude muito boa. Minha cabeça foi para outro lugar agora. Muito legal, você faz sentir do outro lado. Sou, mas depois dessa aí dá até pra pensar em ser, né, meu? Evite filas. Doe órgãos. Evangelho, És a minha salvação. Voltamos então com o nosso segundo momento do nosso programa Jesus e Luz, aqui na TV online de Guaxupé, a geminas.tv. E você, caro internauta, que ligou agora o seu computador, não sabia ainda do que assunto nós tratávamos no primeiro momento? E nós estamos hoje falando da motivação de ser espírita, de conhecer os mecanismos espirituais pelos estudos que professamos. Dentre esses estudos, tem o estudo da fluidoterapia. E aí eu quero perguntar para o Paulo, para que o Paulo, com a experiência dele, coloque para todos nós
quanta motivação. Isso é possível através da vibração positiva que emitimos e que percebemos durante a nossa caminhada evolutiva. Pois bem, a respeito da energia, é interessante lembrar que tudo no universo é energia. A energia se condensa de diversas formas, formam corpos de matérias tangíveis que conhecemos, outras que nós apenas temos informações e outras tantas que desconhecemos. E essa energia se condensa, mas dentro daquele corpo, vamos dizer assim, estamos falando de nós, por exemplo, somos um espírito envolvido por corpos diversos, e o mais exterior, o perispírito, depois o nosso corpo de carne, o corpo onde estamos encarnados, mas ali dentro existe uma força muito grande, e esta força se conecta a forças similares. Nós conseguimos, através do psiquismo, acessar pontos infinitos no universo, em locais distantes que nós não imaginamos. E, à nossa volta, muito mais. O psiquismo é uma coisa tão interessante que, quando se nos aproxima alguém que afetivamente por ele temos um carinho, um sentido bem positivo, ainda que nós não estejamos vendo e nem sabemos que esteja se aproximando, nós somos atraídos por aquela força e já começamos a nos sentir felizes. Ao passo que o contrário também acontece. Às vezes uma indisposição é decorrente de outra energia psíquica que também se aproxima e não nos agrada tanto. Agora, com relação a isso, é comum, nós sabemos daquelas pessoas que a gente diz, o meu santo não bate com o dele. Na verdade, nós que temos alguma rixa, não sabemos por quê. Aí eu respondo, leia Kardec. Por que será que nós olhamos uma pessoa e gostamos tanto? Outros, sem nenhum motivo, a gente simplesmente gosta tão pouco. Mas, com tudo isso, interessante pensar que nós somos um dínamo e uma bobina que gera energia e esparge em todos os sentidos. Sendo assim, quando nós estamos com o nosso pensamento processando as informações que nós buscamos no nosso subconsciente, nós estamos trazendo à tona e expondo aquilo que somos. Nós já sabemos que para conseguir inimigos não basta que a gente, não é necessário que falemos nada sobre ele, seria necessário que ele apenas visse o que pensamos. A gente fala isso porque no mundo, na condição que estamos, não o mundo, a condição que estamos, nós ainda pensamos muitas coisas indevidas. E esse pensar coisas indevidas acaba atraindo mentes que estão vibrando naquela mesma faixa. Então juntamos um grupo de pessoas, por exemplo, se começamos a maledicência, falar mal de quem quer que seja. Isso que nós fazemos, esse nosso ato. Ao invés de prejudicar os outros, como muitos acreditam, é a inveja de alguém. Não. Quando nós falamos mal de alguém, nós nos prejudicamos a nós mesmos. E o ato de falar mal, nós atraímos encarnados que gostam da maledicência e outros desencarnados que também comungam do mesmo gosto. Acabamos, então, por montar uma falange de pessoas que vão se afundando no pântano da fofoca, da maledicência mesmo, isso, falar mal dos outros, reclamar da vida, falar mal do governo, falar mal do vizinho, falar mal de tudo, queixar-se da vida. E nós vamos nos afundando, não nos damos conta daquilo, de repente nós estamos doentes. E aí nós não sabemos o porquê que nós adoecemos. Nós adoecemos porque vamos envenenando a nossa alma com aquilo que nós produzimos. Querido internauta, eu espero
que você, assim como eu, esteja percebendo a nuance desse ensinamento que o Paulo está nos trazendo. Porque essa motivação que se apresenta a nós é exatamente pelo fato de, em conhecendo as leis da vida, extrair daí toda a resposta ou todas as respostas para os nossos questionamentos. Interessante quando você fala, Paulo, em energia, de buscar isso, né, de dentro de nós e perceber toda essa energia que nos circunda. O Evangelho fala claramente que se nós emitimos uma energia deletéria, um pensamento deletério para atingir alguém, e chegando lá o pensamento não encontra receptividade, ou seja, o alguém não estava na mesma sintonia nossa, o que acontece? O pensamento volta, carregado de outras tantas coisas ruins pelo caminho, para você, que é o dono, para você, que é o responsável por aquele pensamento deletério. Vocês perceberam quanto ensinamento estamos extraindo aqui dessa motivação do aprender? Porque nenhum dos dois, eu e o Paulo, sabemos tudo. Não. Nós estamos aqui conversando com você, passando um pouco daquele pouco que nós conhecemos. Porque seguimos a citação do Evangelho quando diz para nós: não coloque a lanterna embaixo do alqueire, mas em cima do alqueire, para aquele que entre veja a luz. Então, é isso que a doutrina espírita, que não pretende ser a melhor das religiões, tá? Não pretende, mas que nos mostra as fontes da vida, as fontes fluídicas da vida, de onde nós podemos extrair todo o necessário para a nossa manifestação no corpo físico, como filhos de Deus, espíritos imortais, imagem e semelhança de Deus. O nosso irmão Paulo falou agora há pouco: vós sois deuses, o Mestre Jesus nos disse. Nós temos que fazer germinar esse Deus em nós. De que maneira? É fácil, querido internauta. O próprio Evangelho fala-nos: brilhe vossa luz. Exatamente. Então, a gente vê dentro desse aspecto da doutrina, é que, por exemplo, eu sempre gostei muito da religião, sabe, mas sempre tinha minhas dúvidas e ninguém me esclarecia. Até o dia que eu vim a tomar contato com a doutrina e eu descobri que o Espiritismo, explicar o que é o Espiritismo demora um pouco, mas o que não é o Espiritismo? Tudo que estiver contra a ciência e contra os ensinamentos de Jesus não é Espiritismo. Eu disse, então isso está para mim. Porque eu sempre admirei a ciência, sempre fui um grande estudioso. E eu falei, meu Deus, que beleza, uma religião que anda para e passo com a ciência. Então isso me agrada. E com Jesus, muito mais. Desse dia para cá, então, eu me tornei o que diz um espírita. E o que é um bom espírita? É aquele que luta para domar as suas más tendências. Tenho feito esforço. Modificar não muda, gente. Religião não nos transforma de uma noite para o dia. Agora eu tornei-me um santo. Impossível. Eu até brinco, dizendo assim, a pessoa diz, eu mudei demais. Ninguém muda demais. Porque se a gente mudasse muito, você chegava em casa, a esposa não te conhece. Eu não quero esse homem, por melhor que ele esteja, não é aquele que eu gosto tanto. A gente não muda da noite para o dia. Nós mudamos aos poucos, porque tudo para crescer tem que ter uma base sólida.
E essa base se chama entendimento. Conheça a verdade e ela te libertará. E essa verdade não é o Espiritismo que propõe. O Espiritismo expõe uma proposta do Cristo. Jesus propôs. E o Espiritismo hoje expõe. De uma maneira clara, sem rodeios, sem meias palavras, sem endeusamento de pessoas, simplesmente, como disse Paulo de Tarso, devo diminuir para que o Cristo cresça. Olha que interessante dessa frase de Paulo, às vezes tão incompreendida, devo diminuir para que o Cristo cresça. Ele não falava precisamente de Jesus porque o tamanho que eu sou não interfere no tamanho da magnitude de Jesus, o Cristo de Deus. Eu devo diminuir o meu orgulho, a minha vaidade, para que o Cristo existente em mim, vós sois deuses, se manifeste. Porque todas as vezes que esse meu orgulho exacerbado se mostra, a luz divina se esconde. Todas as vezes que a minha vaidade se expõe, a luz divina que existe em mim quase que se apaga. Por isso, importante pensar que maior que eu, Deus. E esse Deus que é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, existe uma centelha em mim. E que essa centelha se manifeste. Muito bonito, todas essas colocações realmente motiva a cada um de nós a buscar esse entendimento para que possamos melhorar gradativamente, aos poucos. O Paulo nos disse agora há pouco que explicar Espiritismo em poucas palavras verdadeiramente é difícil. Seria mais interessante dizer o que o Espiritismo não é, como ele disse. Mas certamente que Kardec trouxe-nos no Livro dos Espíritos uma denominação do que viria a ser o Espiritismo. E lá está escrito assim: o Espiritismo é a ciência que vem revelar aos homens, por meio de fatos irrecusáveis, a origem, a natureza dos espíritos, bem como a sua relação com o mundo corpóreo. Traduz tudo isso para nós, a doutrina espírita, nesse contexto, não é? De que é uma doutrina que caminha par e passo com o Evangelho. Eu costumo dizer que se tiver alguma coisa que não tenha Evangelho, pode ser muito boa para os seus adeptos. E com todo respeito digo isso. Mas não é Espiritismo. Né? O Espiritismo caminha par e passo com o Evangelho e é essa luz que nós precisamos buscar no Espiritismo para que a nossa luz verdadeiramente brilhe. Porque o Evangelho diz para nós textualmente: reconciliai com seus inimigos enquanto estais a caminho com ele, porque depois que passarmos a fronteira da vida física, fica mais difícil. Paulo, gostaríamos de ficar com você mais longas horas conversando, mas não vai ser possível porque nosso tempo já está acabando. Portanto, eu deixo com você para a sua mensagem final ao nosso querido internauta. A minha mensagem final é de agradecimento. Primeiramente pelo convite, agradecer a esta cidade de Guaxupé, que sempre me acolheu, que sempre me recebeu tão bem e onde eu reencontrei grandes amigos. Como eu me sinto bem aqui, como eu me sinto em casa. E agradecer ao internauta que com muita paciência está nos ouvindo, e eu espero que ele realmente possa ter tirado proveito disso que falamos, que busque se esclarecer, que busque no Evangelho de Jesus a fonte inesgotável de ensinamento para as suas vidas. E, sobretudo, eu gostaria de agradecer a Deus por ter me dado a vida e por ter feito desta minha vida uma história tão linda. Muito obrigado. Assim, querido internauta,
O nosso programa Jesus e Luz termina por aqui, desejando a você e a sua família uma semana de luz e paz. Fique em paz. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação.